Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. E espero de coração que vocês estejam muito bem. Aqui quem está falando é a Adriana, criadora de conteúdo aqui do canal Viva Arte Ateliê. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E hoje começando um novo ciclo por aqui, meninas. Sim, minha primeira videoaula, né? E é uma videoaula muito especial porque, né, ah, inspirada, né, no modelo Ellen, né, vou fazer o centro de mesa Ellen, meninas, tá? Eu falei com a Lauren, eu perguntei para ela se eu podia pôr o mesmo nome, né? Então, assim, inspirada na minha musa, vamos dizer assim, porque sim, a Lauren, ela faz parte da minha caminhada, né, no crochê. Eu assisto ela desde os primeiros vídeos dela, né? Então, assim, todo esse tempo ela, tipo assim, sempre me motivou muito, tanto a abrir o canal, meninas, quanto as peças que ela produz. Então, ela é uma pessoa que eu sigo muito e, né, consecutivamente, eu acabo reproduzindo muitos dos trabalhos dela. Sou super fã dela, né? Eu acho ela uma pessoa simples, uma pessoa que não é uma pessoa transparente, né? Então, assim, essa videoaula, né, é grande parte dela, assim, eu tenho muito a agradecer a Lauren, tá? Vocês me perdoem, a pessoa aqui tá um pouco nervosa, então, né? Ai, meninas, eu não vou cortar o vídeo, tá? Mas vamos começar então, né? Vou começar, gurias, a fazer a base, tá? Nesse verde alecrim aqui, tá? Por quê? Já é uma cor que eu queria fazer, tá? O trilho, o centro de mesa Ellen, como eu já fiz em várias cores, tá, gurias? E pelo que eu vejo, assim, as meninas fazendo, né? A videoaula sendo uma cor mais clara, é mais fácil de pegar, tá bem? Mas desde já eu já peço desculpa se eu tiver falado alguma coisa errada, né? Mas eu espero que possa sair o mais simples possível para vocês me entenderem, né? Claro que quem é crocheteira só de ver a foto já faz, né, gurias? Mas a gente sempre tem que pensar naquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, né? Porque como eu fiz a primeira peça que eu fiz mesmo, né, meninas, deu errado. Então, eu acabei tendo que fazer uma adaptação, né? Uma adaptação não, né? Porque não tem videoaula, eu não segui videoaula. Eu fiz, assim, inspirada realmente no tapete Ellen, tá? Então, meninas, vamos para videoaula? Começando então aqui, tá, gurias? Vou começar com o anel mágico, tá? Vou deixar a tesoura aqui, tá, meninas? Mais pelo fato de eu saber que eu tenho que estar mais perto dela, tá? Porque senão quando eu vou ver, eu vou estar aqui, tá, meninas? Então, eu botei ali, eu espero que isso me ajude, né? a, a, no caso, vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, tá? Então, eu botei ali como vamos dizer, como um ponto de apoio pra mim saber que eu tenho que estar mais perto dela possível, tá? Porque nem sempre, gurias, eu vou conseguir, nem sempre não, né? Eu não vou conseguir desenvolver a peça, meninas, olhando na câmera, tá? Eu vou ter que olhar aqui pra minha mão mesmo, tá? Então, nós vamos começar, meninas, com o anel mágico. Vamos, né? Eu começo todas as peças que eu vou trabalhar circular, tá, meninas? Independente de square, que começa no miolo, no caso, né? Eu sempre começo ele com anel mágico, tá? Mas para quem não sabe fazer anel mágico, meninas, a gente começa, tá? Com as correntinhas, tá? Ó, a gente vai, faz uma, duas, três, quatro, cinco. Eu creio que 6 dê pra fazer, tá? E aí, a gente vem no pezinho e fecha, meninas. Ó, tá? Que aí, no caso, é só trabalhar na volta e esconder o fio, tá? Eu começo pelo anel mágico. Por quê?
dá um arremate a mais? Dá, meninas, mas eu gosto porque eu gosto que ele fique bem fechadinho. E às vezes quando a gente faz as correntinhas, né? Eu sei porque no início aconteceu bastante, às vezes não fecha, e eu gosto dele bem fechadinho, tá? Então, o meu anel mágico, meninas, eu faço assim, eu boto a ponta aqui, tá? Na minha mão, seguro com o meu polegar e faço isso aqui. Cruzo, tá, meninas, ó? Aí, eu venho com o polegar e seguro aqui, ó. Tá? E o minguinho, né? O dedo mínimo, meninas, eu seguro o fio ali. Vou introduzir nessa parte aqui, ó, tá? Que é, ó, o início, tá? E vou pescar, meninas, aqui, ó, esse aqui que vem do cone, tá? Então, eu faço assim, ó. Pesquei. Vou pegar, gurias, e vou... Peraí, meninas, que embolou meu fio por aqui. Peraí. Eu tenho que deixar ele onde ele corra fácil, gurias. É porque eu tô sentada assim, de perna aberta, uma perna pra cada lado aqui no tripé, meninas. Então, vamos de novo, então. Ó, ou assim nos 2 dedos, tá? Seguro aqui a ponta, ó. E faço isso aqui. Cruzo, vou puxar, gurias, o fio que vem do cone, tá? Tem que ser o do cone. Vou ajeitar ele aqui, vou segurar assim, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Pra prender aqui, tá? E o nosso, ó, ele vai, ó, tá? Correr aqui. Ele tem que correr, tá, gurias? Quando vocês puxarem nessa parte menor, ó, vocês só vão saber que tá certo de vocês porque ele corre. E sempre trabalhar aqui, ó, na parte dupla. Se às vezes vocês deixaram muito pouco aqui, gurias, nunca trabalhem, tá? Somente num fio, porque não vai dar certo, tá? Vocês não vão conseguir fazer o fechamento dele corretamente. Então, nós vamos subir aqui mais 2 correntinhas, ó. Ficando com 3. Mais, ficando com 3, gurias, que é a altura do meu ponto alto, tá? Vou fazer mais uma correntinha, que é de separação. Vou laçar meu fio e vou vir aqui dentro, ó, tá? Do anel mágico ou das correntinhas que vocês fizeram e vou fazer um ponto alto. Que vou tirar 2 e vou tirar... Opa! 2, tá? Mais uma correntinha, que é o nosso... a separação, tá? E mais outro ponto alto. Meninas, a gente vai ter um total, tá? De 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Não é uma videoaula para iniciantes, tá, meninas? Então, eu vou fazendo aqui. Não quer dizer que não seja para iniciantes, tá? Mas não é aquela aula explicando o ponto alto, no caso, tá? Senão vai demorar muito aqui e a pessoa já é meio atrapalhada, tá? Então, nós vamos fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, nós vamos fazer a base, tá? Do centro de mesa Ellen, e ele é aquela base fatia de pizza, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma, 12. Aqui, pra fechar, gurias, uma correntinha, tá? Uma correntinha. Vou vir aqui, gurias, tá? E vou fechar o meu anel mágico. Ó, é mágico. Depois que eu aprendi isso, gurias, nossa, assim, foi bênção. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, e na terceira correntinha a gente vai fechar, tá? Depois eu ajusto aqui, no final eu geralmente arrumo aqui esse buraquinho, eu deixo pra arrumar no final, quando eu vou fazer realmente o arremate. Vou vir aqui dentro desse espaço aqui, meninas, e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer aqui mais 2 correntinhas e mais outro ponto alto no mesmo lugar. Então, nós vamos ficar agora, nesta carreira,
com 2 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Isso, gurias, é no meu ponto, tá? Então, se vocês precisarem fazer uma adaptação para 2 correntinhas, vocês podem fazer, tá? No meu ponto, ficou perfeito com uma correntinha de separação. Então, em cada espacinho desse daqui, tá? A gente vai fazer 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos lá. Eu vou apressar aqui, gurias, tá? Para não ficar um vídeo tão longo para vocês, tá? Não vou fazer isso até o final, já vou mostrar para vocês como é que eu faço, até quantas carreiras que eu faço a base. E lembrando, tá, meninas, que essa carreira que a gente faz, essa base que a gente faz, a gente pode fazer ela do tamanho que a gente quiser, tá? Tanto ela maior quanto ela menor. Quem já tá me acompanhando, gurias, tá? Os trilhos, os centros de mesa que eu fiz, eles ficaram em torno de 60 a 62 centímetros, né? O centro de mesa. Então, eu acho, assim, uma medida bem boa, porque a maioria das mesas, tá? Elas têm 80 centímetros de largura, né? Então, independente se ela for 4 cadeiras, 6 cadeiras, 8 cadeiras, geralmente elas têm ali 80, 82 centímetros de largura. Claro que tem essas mesas, gurias, mais modernas hoje em dia, que elas já são mais largas, né? Mas para mesa de 80, meninas, eu acho assim que um centro de mesa de 60 ele fica perfeito, né? Porque aí ele não ocupa toda a mesa, que eu também não gosto. Minha opinião, no caso, né? O meu gosto. Então, assim, eu acho que 60, 65 centímetros é um tamanho bem legal para um centro de mesa. Então, aqui, gurias, eu finalizei a minha carreira. Vou pegar aqui, vou fazer uma correntinha, tá? E vou fechar aqui onde eu fiz as duas, né? As duas correntinhas. Vou vir aqui e vou fechar a minha carreira, minha segunda carreira, tá? A terceira carreira, gurias, eu fechei com ponto baixíssimo, ó, tá? A terceira carreira, eu vou subir 3 correntinhas, tá? Porque é para um ponto alto. Vou vir aqui, tá? No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, que vai ser o nosso aumento. Meninas, eu geralmente, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Então, aqui, ó, no próximo ponto, ó, eu fiz um ponto alto. Só que eu vou vir bem aqui dentro, ó, tá? E vou fazer o próximo. Pode fazer os dois juntos ali? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de fazer assim, que eu acho que, no meu caso, ele fica mais retinho pra mim, tá? Então, eu vou fazer agora uma correntinha. Vou vir aqui no próximo ponto alto, que agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, e sempre no último ponto a gente vai trabalhar 2, que vai ser o nosso aumento em cada carreira, tá? Então, aqui fiz um ponto alto. Aqui, meninas, vou fazer o próximo ponto alto, né? E em cima aqui eu faço mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 2 pontos altos. Na terceira carreira, nós vamos ter 3 pontos altos, tá? Sempre separados por uma correntinha. Lembrando que se você precisar de 2 correntinhas, meninas, vocês podem fazer, tá? Só que tem que ser sempre a mesma sequência, tá? Ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto. E no último, mais um ponto alto, que é o nosso aumento, tá? Vai ser toda a carreira assim, tá, gurias? Eu vou fazer aqui rapidinho. Pra a gente partir pra 4ª carreira, eu já vou contar pra vocês agora quantas carreiras a gente vai fazer, tá? Pra ele ficar ali, na medida ali de 60 centímetros que ficou no meu, tá? Eu creio que nesse daqui que é Euro Roma, gurias, embora que dessa vez ele veio com uma espessura bem boa, eu vinha reclamando que ele tava vindo com uma espessura muito grossa e não tava rendendo. Dessa vez veio a espessura normal do fio 6, muito bom. Então, assim, ele rendeu bastante dessa vez, gurias, tô bem satisfeita. Eu espero que eles continuem, né, fazendo nessa espessura. Porque é ruim quando é muito fino, né, meninas? E é ruim quando é muito grosso.
porque a gente não consegue fazer a quantidade, né? Tipo, eu faço o jogo de cozinha Ellen, na mesma disposição da Lore. Eu sei que eu vou gastar, gurias, um cone de 600 gramas na cor principal. Mas se ele vir numa espessura muito grossa, ele não vai dar, então eu não vou poder fazer, eu não vou poder me basear se eu tiver somente um cone. Eu vou poder fazer ele na espessura mais grossa se eu tiver 2 cones, né? Mais de 600 gramas, gurias, senão ele não vai dar, porque sobra muito pouco. Então, assim, a gente tem que cuidar um pouquinho pra gente não ficar empenhada no final, né? Claro que às vezes a gente consegue fazer uma adaptação, né? Quando não é encomenda, pelo menos, né, gurias? Quando é encomenda é complicado, porque a gente tem que seguir aquilo que a cliente pediu. Então, sempre quando é encomenda, meninas, eu tento ter mais quantidade, né? Ter certeza que vai dar pra fazer. Quando é uma encomenda maior, a gente nunca sabe direito quanto vai gastar. E depende no dia quanto a gente vai tá, como é que vai estar a nossa tensão de pontos, né, meninas? Então, isso tudo influencia. Uma correntinha, nunca se esqueça, meninas, dessa uma correntinha para fechar a carreira, tá? Na terceira correntinha, fecha. Terceira carreira pronta, meninas, ó. Vocês podem ver, ó, tá? Tá perfeitinho. Agora, vamos subir de novo 3 correntinhas. Mais um ponto alto dentro de cada ponto alto. E no último, meninas, o nosso aumento, 2 pontos altos no último ponto. Quarta carreira, ficamos com 4 pontos altos. Então, assim, ó, é fácil a gente saber as carreiras, né? Porque, vamos supor, se eu tiver na 10ª carreira, eu vou ter 10 pontos altos, tá? Uma correntinha, e vai ser assim, gurias, por toda a nossa base, tá? Até nós fazermos a 11ª carreira, tá? Então, nós vamos estar com 11 pontos altos aqui, tá? Na base, separados por uma correntinha, tá? Eu vou fazer o meu aqui, até chegar no tamanho certo, que é as 11 carreiras, tá, meninas? E volto com vocês pra gente introduzir a próxima cor, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Guria, se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu vou deixar aqui, se eu não me esquecer, se eu me esquecer, guria, vocês podem me cobrar, tá? O meu WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem me chamar, tá bem? Então, vou pausar aqui e volto com vocês no momento que eu tiver a parte da base concluída, tá bom? Façam de vocês e vamos junto para a próxima parte. Meninas, finalizei a base aqui, tá? Já vou mostrar para vocês como eu arremato aqui já a minha base, tá? Mas vim aqui mostrar para vocês, então, as cores que nós vamos usar. Vou usar esse verde folha da Crochética, o bailarina da Barroco Gurias e o cru, tá? Então, o próximo a entrar aqui vai ser o cru, tá bem? Então, aqui, ó, gurias, eu vou baixar aqui a câmera que fica melhor pra vocês verem, tá? Vê se assim. Prontinho. Aqui, ó, gurias, tá? Vou voltar aqui, ó, vou fazer uma correntinha aqui, tá? Ó, e vou fechar aqui na terceira correntinha. Fechei com ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui, ó, como se fosse um ponto baixo, meninas, mas eu simplesmente vou puxar o fio, tá? Aí, aqui, eu aperto, tá? Porque agora, vindo com o cru por cima, meninas, eu já vou arrematar esse fio aqui. E lembrando que depois, no final, eu ainda colo com o fio de polipropileno, tá? Vou pegar o cru aqui, vou posicionar aqui pra mim, que fica mais fácil, gurias. E vou entrar com cru. Meninas, eu já entro direto com o ponto alto, tá? E eu vou explicar aqui pra vocês como eu faço. Eu não lembro mais com quem eu aprendi, tá? Faz muito tempo que eu uso essa técnica de começar com ponto alto. Eu me adaptei muito bem com ele, tá? Mas quem não sabe fazer o ponto alto e não aprender aqui comigo, gurias, é só introduzir aqui, ó, tá? Puxar o fio
da cor que vocês desejar na troca de cor, fazer um nozinho e subir três correntinhas, tá? O meu ponto, eu começo assim, meninas, ó, eu seguro aqui o fio, tá? Com a mesma mão que eu seguro a agulha e dou 2 laçadas aqui, ó, tá? A primeira laçada seria como se a gente já tivesse fazendo o ponto alto e a próxima laçada é o do ponto alto, tá? Então, 2 laçadas, eu vou introduzir aqui, gurias, tá? Ó, introduzo aqui. Eu gosto sempre de começar onde eu parei, tá? Até mesmo porque depois os arremates, eles ficam tudo na mesma direção, eu acho mais fácil. Introduzi, puxei o meu fio, tá, gurias? Vou laçar 2 e vou laçar 2. Tá pronto meu ponto alto, meninas, tá? Vou deixar esse fio aqui para arrematar na próxima carreira. Vou aqui, agora é ponto alto em cima de ponto alto, tá? Porque essa carreira ainda é continuação da nossa base, tá? A gente só fez a troca de cor. E aqui, gurias, eu já vou trabalhando em cima desse fio que eu arrematei, ó. Então, eu vou vir aqui, vou fazer ponto alto, em cima de ponto alto, ó. E vou arrematando, deixando já arrematado o pontinho, o fiozinho que sobrou da carreira anterior, tá? Eu faço mais ou menos 4, 5 pontos altos, eu não faço até o final aqui, tá? Porque depois fica mais fácil para arrematar aqui na parte de trás, ó. Parte de trás, ó, ele já fica escondidinho aqui, eu dou sempre uma puxadinha. Aqui, gurias, onde eu comecei, eu só dou uma leve afirmadinha aqui, ó, ponto alto tá prontinho. Eu gosto de trabalhar assim, e agora aqui, gurias, eu não vou trabalhar mais em cima desse restinho de fio. Vou terminar aqui, o ponto alto em cima de ponto alto, tá? Com uma correntinha de separação. Então, aqui, gurias, nessa parte aqui, depois de ter feito as 11 carreiras do ponto da base na cor principal, tá? Na troca de cores, aqui nós vamos ter 12 pontos altos, que seria a nossa 12ª carreira, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, aqui, gurias, lembra que aqui eu gosto de trabalhar sempre bem em cima desse aqui? Aqui eu não, quando eu faço a troca de cor, eu não trabalho, tá? Eu trabalho bem aqui junto com o outro, ó. Por quê? Eu vou mostrar, olha como fica mais ajeitadinho, tá? Quando eu faço igual eu fazia, tava fazendo nas outras, ó, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu já não gosto tanto desse resultado aqui, ó. Ele fica um pouquinho mais baixo aqui, gurias. Eu, visivelmente olhando, não gosto. Então, nessa opção aqui, eu vou trabalhar justamente dentro onde eu fiz o outro ponto alto, ó. Eu gosto mais desse resultado, tá? Uma correntinha, meninas. Próxima fatia de pizza. E vamos novamente fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? E vamos fazer toda esta 12ª carreira neste, na mesma sequência que a gente vinha fazendo, tá? Eu vou pausar aqui, gurias, para não ficar tão longo aqui, para vocês não preciso me acompanhar fazendo crochê toda a volta aqui, tá? Então, eu vou pausar aqui um pouquinho e volto com vocês finalizando esta carreira aqui. Então, dando continuidade, então, aqui tá, gurias? Aqui tá o nosso início, tá? Pra quem fez esse ponto alto, tá? Pra quem não fez, finaliza do mesmo jeito que tava fazendo, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou aqui no pezinho desse ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui, gurias, ó, eu tô com esses 2 fios, ó, tá? O que a gente iniciou, que eu tô trabalhando. Aqui, gurias, eu vou vir e vou dar um nozinho, tá? Não muito apertado, porque eu preciso do ponto aqui, gurias, pra poder trabalhar, tá? Vou passar ele pra cá, ó, e vou trabalhar em cima dele. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, que é o nosso ponto alto, e vou trabalhar em cima dele. Então, ele já fica arrematado, tá? Que nem eu disse no anterior, que eu tava arrematando verde, gurias, ó. Eu trabalho 4, 5 pontinhos. Venho aqui, dou uma puxadinha aqui e vou passar a trabalhar, não trabalhar em cima dele mais, tá? Então, essa carreira, meninas,
vai ser ponto alto em cima de ponto alto, mas não se esqueçam de fazer aumento em cima de aumento, tá? Então, aqui, gurias, a nossa 13ª carreira, nós vamos fazer, aqui é o nosso aumento, ó, e eu vou continuar fazendo aumento, tá? Então, essa carreira vai ser toda ela fechada, tá? Aqui, no meu caso, gurias, eu fiz uma correntinha, vocês vão fazer um ponto alto. Quem fez duas correntinhas, dois pontos altos, tá? E ponto em cima de ponto. Então, vai ser ponto em cima de ponto, meninas, na correntinha faz ponto alto equivalente à correntinha que você fez e aumento em cima de aumento. Então, essa carreira vai ser toda ela assim, tá? Vai ser a nossa última carreira aqui desse cru, para partirmos para fazer a parte dos vezinhos pra gente receber a tulipa, tá, gurias? Então, ó, aqui novamente, ó, ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento e na correntinha um ponto alto, tá? Vou pausar aqui, meninas, vou terminar essa carreira e vamos vir depois com a parte verde. Olha como ele se assenta bem, ó, gurias. Ai, meninas, eu ia pesar parte por parte, acabou que eu fui fazendo e esqueci, tá? Mas não é tão importante porque ele não foge muito. Quem quer saber quanto eu gasto, tá? Depois no finalzinho eu venho fazendo um resuminho aqui pra vocês dos que eu pesei separadamente, tá? Mas lá no finalzinho pra gente não se atrapalhar por aqui, tá bem? Vou terminar minha carreira aqui, vocês terminem a de vocês e a gente vem pra próxima etapa. Voltamos então aqui, gurias, completei a volta, tá? De carreira fechada. Aqui, então, fiz o meu último ponto alto, vou vir aqui na terceira correntinha e vou finalizar. Vou finalizar que nem eu finalizei o verde, tá, gurias? Ó, puxar, fazer um ponto baixíssimo. Cortar o fio, meninas. E vou fazer como se fosse fazer um ponto baixo, ó. Só que eu vou puxar todo ele e afirmar bem, tá? Ó, prontinha a nossa base, gurias, ó. Perfeita, tá? Não vou levantar a câmera, senão eu vou me perder aqui na, na posição dela, tá? Então, agora, gurias, a gente vai entrar com o verde, tá? Vocês peguem o verde aí da sua preferência, mesclado, cor lisa, tá? Não tem certo, não tem errado. Ó, e vou começar com o meu ponto alto novamente, tá, meninas? Ó, segurando o fio aqui, duas laçadas, vou vir aqui. Aí, aqui, gurias, em vez de eu fazer aqui, ó, eu vou entrar aqui. Por quê? Eu já vou prender esse fio aqui, tá? Vou entrar no próximo aqui. Então, aqui, lembrando de as duas correntinhas, ó. As duas correntinhas não, as duas laçadas e puxo aqui, tá? Vamos fazer de novo. Seguro o fio, duas laçadas, entro aqui, sem ser aqui onde eu subi as correntinhas, meninas, no próximo, e vou fazer o meu ponto alto, tá? Ponto alto feito, duas correntinhas, uma, duas, laçada na agulha, um ponto alto no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui nós temos o nosso famoso Vzinho, né? Então, aqui, gurias, tá? Na minha contagem de ponto, na minha tensão de pontos, tá? Eu pulo 2 de base e vou fazer um ponto alto no terceiro. Toda a carreira assim, tá, gurias? Ó, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base, mais um V, sem correntinha nenhuma, tá, gurias? Vou pro próximo, eu pulo 1, 2, no terceiro, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto, tá? Lembrando, dentro do Vzinho, duas correntinhas, sem correntinhas para pular os dois pontos de base, entrar no terceiro e fazer o próximo Vzinho, tá? Então, vou fazer mais uma aqui, gurias, e aí,
Vocês façam o de vocês, tá? E aí eu volto com a parte das tulipas, tá? Então, sem correntinha nenhuma, laço o fio na minha agulha, vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a carreira, tá bem, meninas? Fecha direitinho aqui os pontos, tá? Dá certinho aqui, não precisa fazer adaptação nenhuma se você fez igualzinho que tá aqui. Meninas, eu já fiz, tá? Com duas correntinhas aqui, tá? No início, quando eu tava adaptando o modelo, meninas, e aí também deu certinho na contagem de pontos aqui no V, tá? Aqui onde faz o Vzinho aqui, não deu diferença, tá? Quem fez 2 aqui, não se preocupa que vai dar certo aqui também, tá bem? Então, vou pausar aqui, vou fazer a minha carreira e volto com vocês aqui finalizando, ensinando como é que eu vou finalizar essa carreira aqui, tá bem? Até daqui a pouco. Voltando aqui, gurias, ó, finalizei, tá? A minha carreira aqui, ó, faltou 2 pontos de base, vou arrematar, tá? Quem iniciou, gurias, o ponto alto com as 3 correntinhas, vai ir na terceira correntinha vai finalizar. No meu caso aqui, eu iniciei com o ponto alto, então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no cru, eu vou vir aqui no topo, aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio verde, tá? Já vou tirar ele daqui para não estrovar. Vou puxar ele, tá? Todinho, sem fazer o arremate que eu fiz aqui, tá, guria? Somente puxar ele. Vou introduzir de trás para frente a agulha e vou puxar esse meu fio para trás. Tá? Vou ajustar ele aqui. Não puxa demais, tá, meninas? Tem que puxar ele para ele ficar certinho. Vou dar uma ajustada nesse de trás aqui. Finalizei. Meninas, vou virar aqui, ó, e eu vou ter aqui dois fios cortados na mesma altura, né? Porque eu iniciei com ponto alto. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 2 nó. Não aperta muito primeiro e o segundo pode apertar um pouquinho mais, tá? Porque agora eu vou vir aqui e vou fazer a minha tulipa aqui dentro. Então, eu já vou arrematar esses 2 fios aqui, já vão ficar escondidinho, tá? Então, ó, finalizei aqui, ó, tá perfeito, ó, tá? E vou entrar, gurias, com o fio, no meu caso aqui, o bailarina, tá? Pra fazer a tulipa. A tulipa, meninas, eu já começo ela no ponto alto também, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, de novo, seguro o meu fio e vou fazer 2 laçadas. Vou vir aqui e começar bem aqui onde eu parei, onde eu tenho os 2 fios aqui pra fazer o arremate. Vou entrar aqui nesse Vzinho e vou puxar, tá? O fio e vou tirar apenas uma vez. Ó, a outra laçada fica presa aqui nos dedos, tá? Vou vir aqui, vou laçar mais uma vez, vou fazer mais meio ponto alto e mais uma vez, mais meio ponto alto. Ó, tá? Vou ter os 3 aqui, gurias, tá? Vou puxar uma laçada e vou tirar todos junto, tá? Depois aqui, quando eu vim fazer o arremate, eu arremato ele aqui, tá? Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laçar a agulha e vou entrar no próximo Vzinho e vou fazer de novo a tulipa, ó. Tira 2, ficou 2. Laça, puxa 2, ficou 3 agora. Laça novamente, mais um ponto, tira 2, fiquei com 4 aqui, tá? Por causa desse daqui das correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou puxar novamente, tá? Meninas, aqui eu indico vocês a não fazer o ponto muito, tenta alongar um pouquinho o ponto, não fazer, é a pessoa que tem aquele ponto bem apertado, tá? Então, aqui, vou fazer 1, 2,
3 correntinhas, vou laçar a agulha e vou fazer o próximo. Aqui que eu digo, ó, meninas, ó, eu vou puxar 2 e vai ficar 2. Eu dou uma puxadinha, ó, tá? De novo, uma laçada, ó, vou puxar 2 e vou dar uma alongadinha aqui. De novo, vou puxar 2 e dar uma, opa, e dar uma alongadinha aqui, tá? Vocês podem ver que esses 3 aqui, gurias, que eu puxei e dei uma alongadinha, eles estão bem frouxinhos, tá? Porque quando eu vim aqui, ó, tá? Ele fica uma tulipa mais alta, ela não fica aquela tulipinha tão pequenininha, tá? Eu gosto de fazer assim, tá, gurias? Mas você pode fazer do jeitinho que você tá acostumada a fazer, tá? Não, que nem eu sempre digo, não tem certo, não tem errado. Tudo são gostos, né? 3 correntinhas mais uma tulipa. E nós vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta, tá? Sempre as tulipas. Meninas, vocês podem fazer as tulipas com 3, tá? Ou com 4, tá? Eu já fiz das duas maneiras, tá? E eu não achei muita diferença, a não ser no gasto do fio. Então, eu optei por fazer, né, ela com 3. Dá pra fazer com... Ó, até vou fazer uma aqui com 4, meninas, vamos ver. Ó, tá? Ela não vai dar tanta diferença assim, tá? Ao meu ver, eu acho que ela não dá tanta diferença. Mas no final, em cada tulipinha dessa, a gente fazer um ponto a mais, né? Acaba a gente gastando um pouquinho mais de fio. E quando a gente faz essas peças, né, com fáceis e que não gastam tanto, a gente consegue fazer um valor um pouquinho mais acessível também. E isso torna nossas vendas muito boas, né? Então, é toda a volta assim, meninas, tulipa com 3 pontos, 3 correntinhas de separação por toda a volta, tá bem? Volto com vocês a hora que eu tiver finalizado esta carreira, então, tá bem, meninas? Até daqui a pouquinho. Voltando então aqui, gurias, para fechar esta carreira, tá? Nós vamos fechar essa carreira muito parecida com a anterior, tá? Aqui, gurias, nós temos a tulipa, tá? Não esquecendo sempre de fazer aqui as 3 correntinhas. Eu vou entrar aqui no topinho dela, ó, tá? Vou tentar pegar o máximo de pontos juntos aqui. E vou puxar o meu fio aqui. Ó, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar, gurias, o fio. E vou puxar todinho ele. Tá? Vou pegar aqui e vou puxar esse fio aqui pra trás, gurias. Ó, tá? Ele fica igualzinho os outros, ó, não tem diferença. Aqui, meninas, eu vou fazer a mesma coisa que o outro, tá? Dar o primeiro nó mais leve e o segundo um pouquinho mais forte. Agora, eu vou vir com o cru, gurias, e vou trabalhar aqui em cima. Então, ele vai estar pronto aqui para arremate. Quando eu termino, gurias, esse modelo, eu só tenho um arremate quando eu termino o bico, tá? A parte crua do bico. E vou mostrar para vocês o porquê. E o arremate do início, que é o nosso anel mágico, tá? Então, tá aqui. Meninas, vocês podem ver, ele é normal ele dar essa emborcada, tá? Ó, vocês podem ver que ele fica todo emborcadinho. Agora, a gente vai vir, meninas, ó. A gente vai vir com o cru e isso aqui vai desaparecer. Ele vai assentar perfeitamente, tá? Vou pegar meu cru aqui. Espero que vocês estejam me entendendo, tá, gurias? Como é a minha primeira videoaula, né? Me contem como é que eu tô me saindo, tá? Eu acho que a gente sempre pode melhorar e dicas sempre são muito bem-vindas, tá? Eu sei que aqui tá pegando um pouquinho de sombra, gurias, mas não tem outra opção aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui junto, pegar esses 2 fios e trabalhar por cima deles. Então, em cada, ó, novamente eu vou iniciar com ponto alto, gurias, ó. 2 laçadas
Introduzo aqui, puxo 2 e puxo 2. Dou uma firmadinha aqui, tá pronto meu ponto alto, tá? Quem não começa assim, meninas, e não consegue, não tem problema, tá? É só iniciar do jeitinho que vocês iniciam a carreira de vocês e subir 3 correntinhas, tá? Ou 2, referente ao tamanho do ponto de vocês, tá? Então, aqui, gurias, eu vou fazer em cada espaço de 3 correntinhas, 4 pontos altos. No meu ponto, tá? Ficou perfeito, casou o bico, deu certinho, tá, meninas? Em cada espaço. Fiz a 4 sem, ó, vou ir pra... Aqui eu já não vou mais trabalhar aqui esses arremate aqui, tá, gurias? Ó, trabalhei 4, vou laçar minha agulha, vou direto aqui no próximo espaço e vou trabalhar 4 pontos altos, tá? Qual foi o meu raciocínio? E eu falei pra vocês, tá? Mas pode ser que esteja chegando alguém novo. No primeiro que eu fiz, faltou ponto, né? Eu não lembro mais como é que eu fiz. E faltou pontos, tá, gurias? Qual foi o meu raciocínio quando eu fui arrumar, né? O que não estava certo, que não estava dando certo. Porque eu gosto da peça, tem que cair e sentar bem. Aqui eu tenho 3 correntinhas. Aqui a nossa tulipa, a gente fecha ela, né? E é como se fosse uma correntinha também. Então, pensando por essa lógica, eu pensei, digo, 3 mais 1 dá 4. Então, 4 pontos altos deveria de dar. Então, eu fiz todo ele, né? Quando eu fui fazer novamente, fiz ele todo com os 4 pontos altos. Fiz a contagem e aí ele casou, ficou certinho. E aí, quando eu fui fazer a contagem pro bico, o gurias casou certinho, tá? Então, aqui... Ó, sempre sem nenhuma correntinha, tá, gurias? Ele é totalmente ponto alto. Então, é em cada espaço de 3 correntinhas, nós vamos fazer 4 pontos altos, tá? Por toda nossa carreira, tá bem? Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês, ó, tá? Toda a carreira desse jeitinho. E volto com vocês no momento para que eu terminar essa carreira e vou finalizar essa carreira, gurias, para vocês e começar a próxima, tá? Que aí a gente já vai entrar no bico. Finalizando, então, essa carreira de pontos altos, tá, meninas? Vamos aqui, então, introduzir a minha agulha aqui para finalizar. Ó, tá? Aqui, meninas, como eu comecei com ponto alto, então, o meu fio de arremate, ele está aqui em cima, tá? Não está lá embaixo. Então, eu vou dar aquele um nó aqui, ó, e vou trabalhar em cima dele não, meninas, eu vou... Porque agora a gente vai começar no bico, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, que vai ser a minha correntinha de base aqui, tá? Então, aqui eu vou ir passando o fio aqui, gurias, porque a gente vai fazer 6 correntinhas agora, tá? Ó, 1, 2, vou voltar meu fio, 3, 4, 5, 6. O de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meninas, aqui a gente vai contar, então, 4 pontos de base, pular 4 pontos de base e fazer o nosso ponto baixo no quinto, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, 1, pular 1, 2 de base e fazer um ponto baixo no terceiro. De novo, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base, prendo no terceiro. De novo, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base, prendo no terceiro. Essa aqui é a nossa sequência para fazer um bico, tá bem? Então, aqui a gente tem, gurias, 14 pontos de base, tá? Então, nesse tamanho de 60 centímetros, nós vamos ter 15 bicos
russo, tá? E aqui a gente vai ter 14 pontos de base, a gente precisa, tá? Então, se você aumentar ou diminuir, tenta assim, eu faço assim, gurias, tá? Eu conto quantos pontos eu tenho nessa carreira fechada aqui, tá? No momento que eu contei esses pontos, vamos supor que deu 90, tá? Eu vou na calculadora e eu boto dividido por 14. Para saber se deu o ponto, se deu um número certo, ele tem que dar um número redondo. Se ele der um número, gurias, de, vamos supor, que ele não for vamos supor, 9, né? Que nem aqui daria 15, né? Se ele não der, gurias, é porque falta pontos ou tá sobrando pontos, tá? Então, ou então, gurias, a gente vem aqui, conta de 14 em 14 e vê direitinho, vê quanto deu, tá? Mas eu geralmente faço na calculadora. Agora, meninas, a gente vai repetir. 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 5, 4 de base e prendo no quinto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 correntinhas, pulo 2 de base, prendo no terceiro. Novamente, 3 correntinhas. Meninas, quando eu faço correntinhas, eu não faço as correntinhas muito firme, não, tá? É que o meu ponto é um ponto mais frouxo também. Pulo 2 de base, prendo no terceiro, mais 3 correntinhas, pulo 2 de base, prendo no terceiro. Então, o nosso motivo, ele vai ser 6 correntinhas, pula 4 de base, prendo no quinto, e repete 3 vezes, né? 3 correntinhas, pula 2 de base, prende no terceiro, tá? Então, essa é a nossa sequência. Aqui, novamente, entra 6 correntinhas, 4, 5, 6, e prendo no quinto. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, essa vai ser a nossa sequência até o final, tá, meninas? Nessa contagem de pontos, meninas, ele fecha direitinho, tá? Então, vou fazendo o meu aqui, vocês façam o de vocês, e eu volto, né, explicando para vocês a nossa próxima carreira, tá bem? Voltando então aqui, meninas, já concluí minha carreira aqui, tá? Finalizando então aqui, ó, 1, 2, 3 com 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, nesse ponto que eu disse que era o ponto de base aqui, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá, meninas? Vou introduzir minha agulha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Eu começo assim, tá? Mas você pode fazer do jeitinho que você está acostumado. Vou subir 2 correntinhas, porque o meu ponto baixo, ele já equivale a uma correntinha, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui nessas 6 correntinhas, meninas, 9 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, tá? Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre, meninas, que eu faço esses 9 pontos altos, eu conto, tá? Porque já aconteceu de eu, não dar muita atenção, né? E depois, na hora que eu vou fazer o bico, não casar o bico, porque deu 8 ou deu 10 aqui, né? Então, quando dá 10, ainda a gente tem como dar um jeitinho, mas quando dá 8, fica difícil, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sem correntinha nenhuma, vou entrar nesse espaço de 3 correntinhas e fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas. No espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, aqui, a gente já fez, né, a primeira parte, a segunda parte do bico, tá? Então, na parte de baixo, nós vamos ter 3 motivos com 3 correntinhas, na parte de cima, nós vamos ter 2. Sem correntinhas nenhuma, a gente vai vir no espaço de 6 correntinhas e vamos fazer mais 9 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sem correntinha nenhuma, vamos entrar no espaço de 3 correntinhas, fazer 3 correntinhas, entrar no próximo espaço, fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço de 3 correntinhas. Meninas, eu não sei se eu tô fazendo muito rápido, tá? Vocês me dizem aqui se vocês acham que eu tô indo muito rápido aqui no meu, na explicação, ou na hora que eu vou fazer o crochê, gurias. É que pra mim é bem difícil, porque eu sou meio rápida no crochê, então é difícil a gente conseguir fazer, né, mais devagar, né? Acaba que eu acabo falando aqui e acabo que meus dedos vão trabalhando aqui automaticamente, né? Então, vocês me contem aqui se vocês estão conseguindo entender, tá? Se não conseguem, meninas, podem deixar aqui, tá? Nos comentários, sem problema nenhum. Eu vou tentar melhorar isso com o passar do tempo, tá? Pelo menos para as próximas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, essa é a repetição, meninas. Na 6 correntinhas, 9 pontos altos. Dentro desses espaços aqui com 3 correntinhas, a gente vai fazer as 3 correntinhas, né? Então, na parte de baixo nós temos 3, na parte de cima aqui já temos 2. A gente vai diminuindo esse espaço aqui, tá bem? Então, vocês fazem o de vocês, lembrando que não tem correntinhas aqui, gurias, pra quando a gente entra ou sai aqui dos 9 pontos, tá? As correntinhas são somente aqui, tá bem? Vou fazer a minha volta aqui, gurias, e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bem? Voltando então aqui, meninas, depois de fazer aqui as 3 correntinhas, eu vou aqui no intervalo das correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, eu vou aqui na terceira correntinha, vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que equivale o meu ponto alto, mais uma correntinha de separação. Então, nós vamos ter 4 correntinhas. Vou laçar meu fio, gurias, e vou aqui no próximo espaço, no próximo ponto, e vou fazer, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Então, nesses 9 pontos altos, nós vamos ter 9 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Se vocês contaram, gurias, direitinho cada 9 pontos altos na carreira anterior, nessa vocês não precisam contar, porque vai ser ponto em cima de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu conto bem nesta carreira aqui e nas outras eu não preciso me preocupar, tá? Sem correntinhas nenhuma, vou aqui no próximo espaço aqui, gurias, de correntinha, vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Ó, então, agora, no intervalo de cada os 9 pontos altos aqui, nós vamos ter só um espaço aqui de uma correntinha. Então, 3, 2, 1, tá? Sem correntinhas nenhuma, eu vou passar aqui, gurias, tinha dado uma desfocada, vou passar aqui e vou pro próximo motivo e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, separados por uma correntinha, ó. Meu fio não tá me obedecendo muito aqui. Uma correntinha, mais o ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa sequência, tá?
Em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto separado por uma correntinha. E na parte das correntinhas, das 3 correntinhas, nós vamos só ter um. Ó. E lembrando que sem nenhuma correntinha para entrar ou sair dos pontos altos, tá bem? Ó. 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, sem correntinha nenhuma, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência, tá? Eu sei que, em vez de estar mais no meio do vídeo, gurias, eu tô na ponta, né? Mas acho que dá pra ver direitinho. Eu espero... eu preciso de um outro tripé, gurias, pra poder gravar a videoaula, porque crochetar e gravar não é tão simples, né? Eu já sabia disso, tá? Então, é isso, meninas. Toda esta carreira, ponto alto em cima de ponto alto, separados com uma correntinha, ó. E vocês podem ver que ele tá, ó, assentadinho, ó, tá? Como eu tô com a câmera bem baixa, gurias, pra vocês verem bem a minha mão e os pontos, tá? Vocês não conseguem ver totalmente ela alta aqui, a câmera teria que estar mais alta aqui para vocês poderem ver, tá? Mas ela tá bem assentadinha, espero que as de vocês também esteja certinha, tá bem, gurias? Vou fazer essa carreira e aí a gente já vai trocar de cor novamente, tá bem? Mas essa carreira e mais 2, gurias, a gente já finalizou o nosso trabalho. Voltando então aqui, gurias, para finalizar mais uma carreira, tá? Saindo daqui das correntinhas, meninas, sem nenhum... Das correntinhas não, do ponto baixo, né? Sem nenhuma correntinha, vim no terceiro, na terceira correntinha e fechar esta carreira, tá? Quando eu disse pra vocês, gurias, que eu fico com 2 arremates pra fazer, que é aquele dividir... Arremate que eu falo, gurias, é quando eu tenho que dividir o fio, tá? E fazer aquele arremate, tá? Então, aqui eu só... Acabei não mostrando pra vocês. Deixa eu fazer de novo pra ver se vocês pegam direitinho, tá? Então, introduzo a agulha aqui na terceira correntinha, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. E puxo, gurias, tá? Puxo o fio. Vou introduzir de trás pra frente e vou pescar esse meu fio lá pra trás. Ó, tá? Quando eu falo, gurias, em arrematar, tá? Realmente é este fio aqui que eu vou dividir ele no meio e vou... Até vou fazer isso agora aqui, gurias, tá? Aí já fica pronto. Eu divido meu fio. Se ele tem 6, eu vou dividir em 3. Se for fio 8, eu vou dividir em 4. E se for o fio 4, eu vou dividir em 2, tá? Vou pegar aqui um pontinho aqui, porque eu gosto de passar por dentro. Gosto não, né? É necessário. E vou dar o meu nó. O primeiro sempre bem soltinho, o segundo já mais apertadinho. Então, aqui já tá arrematado, tá? O próximo a ser arrematado vai ser aqui, o centro dele vai ficar pro final, tá bem? Então, aqui eu já arrematei, tá? E vamos entrar com o verde, no meu caso aqui, gurias, é o verde alecrim, tá? Vou entrar com ele novamente, e agora, nós vamos pegar, novamente, eu vou começar ele com ponto alto, tá? Se você não consegue fazer, não tem problema, faz as tradicionais, amarra ali o fiozinho e sobe 3 correntinhas, tá? 2 laçadas, e eu venho direto aqui, ó, gurias, pegando por trás, ó, tá? Vou lá, vou puxar o meu fio, ó, e vou fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha
uma laçada, novamente, gurias, entro por aqui, ó, vou pegar meu fio lá atrás, ó, e vou fazer um ponto alto, tá? Novamente, uma correntinha, uma laçada e novamente, gurias, ó, tá? Introduz a agulha e puxa o fio, um ponto alto. Em cada ponto alto, nós vamos fazer isso aqui, tá? E separados, gurias, por uma correntinha, tá? Esse é o ponto em relevo. Quem tem dificuldade de fazer esse ponto em relevo, tá? Às vezes você tá começando, gurias, faz o ponto normal aqui em cima, tá? Segue fazendo ele aqui, pegando como a gente fez aqui, tá? Ó, mesma coisa, ele só não vai dar esse efeito aqui, tá? Mas para quem tem dificuldade de fazer, pode fazer ele assim, sem problema nenhum. Eu lembro, gurias, que acho que é a Leila, ela ensina, eu não cheguei a ver o vídeo da pessoa que faz. Ela diz que trabalha por trás, mas aí, como eu não tentei, né, eu não tenho dificuldade em fazer esse ponto aqui, tá, gurias? Mas que nem eu disse, quem tem, não precisa fazer esse relevo aqui, ele fica lindo, né? Mas não quer dizer que vocês não possam seguir nesse mesmo modelo daqui, tá bem? Aqui, gurias, eu faço uma correntinha, tá? Vou introduzir minha agulha aqui, fazer um ponto baixo, uma correntinha, laço a minha agulha e vou novamente pegar e fazer um ponto alto por trás. Uma correntinha, novamente, pego por trás, tá? Uma correntinha, ó. Deixa eu tentar levantar um pouquinho mais a minha mão aqui, gurias. Pra vocês pegar direitinho aqui. Uma correntinha, laça minha agulha, ó. Tá? Uma correntinha, laço, ó. E vou fazer isso aqui, gurias, ó. Tá? E vou pegar minha linha e vou puxar. E fazer um ponto alto, tá? Entre cada motivo desse daqui, tá? Eu faço uma correntinha, tá, gurias? No meu ponto, eu precisei dessa correntinha, eu faço tanto no tapete, tá? Quando eu faço a parte oval, quanto no centro de mesa, tá? Eu acho que ele fica, pra mim, assim, ele tem uma caída perfeita fazendo essa correntinha aqui, tá? Ó, fiz os 9 pontos altos, uma correntinha, no espaço de 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e volto fazendo tudo novamente, tá? Então, vocês façam o de vocês aí, espero que vocês consigam, tá? E bora finalizar esta carreira aqui, tá? No início, gurias, quando a gente não tá muito habituada a fazer, é mais difícil, mas não desistam, tá? Eu tinha muita dificuldade para fazer o ponto caranguejo. Muita gente tem, né? Tanto é que tem gente que faz o falso ponto caranguejo. O ponto caranguejo é que a gente faz, a gente crocheta pra trás, literalmente. Então, eu tinha muita dificuldade, tá, gurias? Só que eu não desisti. Eu fui. E aí tem o trilho de mesa que eu faço, tá? Com a Mega Rosa. E a Mega Rosa, todas as pétalas dela é finalizada com a última carreirinha em cima para dar aquele, né, aquele efeito com o ponto caranguejo. Então, assim, eu assisti, gurias, o vídeo para fazer o ponto caranguejo, mudando um pouquinho de assunto aqui, mas enquanto que eu crocheto aqui, o ponto caranguejo, com quem eu aprendi a fazer foi com a Cirlei, tá? Ela faz a Mega Rosa com a pétala presa, e ela ensina muito bem. Foi com ela que eu aprendi a fazer o ponto caranguejo. Porque, querendo ou não, a gente vai se identificando com
professores diferentes, né? O primeiro professor que eu tive, gurias, aqui no YouTube foi o Marcelo Nunes, tá? E eu aconselho, assim, todo mundo que tiver iniciando no crochê, aprendam com ele. Eu acho, assim, que o jeito que ele explica, ele tem uma explicação, assim, muito fácil entendimento, né? Então, assim, quem tem dificuldade e tá começando realmente no crochê, ele ensina Deus da atenção do ponto, né? O básico, o beabá, vamos dizer assim, do crochê, né? Ele ensina. Então, eu sempre indico ele para todas as pessoas que querem fazer crochê, começar a fazer crochê, gurias, eu indico ele, tá? E realmente, assim, se a pessoa tiver com vontade de querer aprender, porque a gente não começa fazendo tudo certo, né, a gente chega na perfeição, e eu acho que assim, a perfeição a gente nunca chega, a gente sempre pode melhorar, é fazendo, né, é errando, desmanchando. Até hoje, gurias, eu ainda faço peças, eu faço crochê para venda, tá? Há uns 5 anos. E no início, meninas, eu já sabia fazer o crochê, mas não aquele crochê que tu joga na mesa, né? O tapete que tu joga no chão e ele fica. Não, ele embabadava, né? E eu sabia que eu tinha que arrumar, eu não ficava satisfeita com o resultado, eu sabia que eu tinha que arrumar aquilo. Então, assim, eu acho que quando a gente quer muito fazer uma coisa e a gente tiver, né, com aquela vontade de querer aprender, eu acho que nada é impossível, nada é impossível. Ninguém como se diz, burro, né? Não se deve dizer, mas a gente não pode se achar que a gente é incapaz de aprender alguma coisa. Gurias, a única coisa que eu achava que eu era incapaz de fazer, eu passei muitos anos frustrada com isso, tá? Porque era uma coisa que eu sempre queria muito, mas eu sempre mexo assim que eu, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa invejosa. Mas as únicas vezes assim que eu sentia uma pontinha de inveja, meninas, era quando eu via uma mulher dirigindo. Ai, gurias, aquilo assim, não é inveja, sabe? Eu não me sentia capaz de fazer aquilo. E aí meu marido me dizia assim, Adriana, tu vai ter que aprender a dirigir, tu vai ter que aprender a dirigir, porque ele não tem paciência para esperar para nada, né? É no supermercado, coisa assim, ele não tem paciência. E a gente sabe que quem fica esperando demora mais o tempo a passar do que quem tá lá fazendo e resolvendo as coisas, né? Então aí eu peguei, gurias, e um dia eu tava no centro com a minha mãe. Eu não lembro, eu devia ter uns 30, acho que uns 35 anos por aí, 34. E eu tava com a mãe, e aí eu disse pra mãe assim, eu digo, mãe, tá com teu cartão aí? Na época eu não tinha cartão. A mãe disse, tu. Eu digo, tu me empresta? E ela, te empresto, pra quê? Eu digo, eu vou lá dar entrada nessa porcaria dessa carteira pro meu marido parar no caso do Serginho, né, parar de me incomodar de fazer vou fazer. Eu disse assim, vou fazer. Foi assim, gurias, sabe, assim, foi essas palavras, assim, que eu usei e fui lá e dei entrada na carteira de motorista. Meninas, eu me preparei psicologicamente para rodar. É sério, assim, né, eu fui bem ao contrário do que muitos fazem. Eu não tinha medo de passar na teórica, tá, gurias? Não tive medo. Tanto é que eu tirei 27 pontos de 30, né? Mas a prática, meninas, me assombrava de uma maneira, vocês não têm noção. Aí eu tinha. E aí depois da prática tinha tal do simulador, né? Que hoje, pelo menos aqui na minha cidade, não é mais necessário, né? Não é mais obrigatório, mas quando eu fiz era obrigatório. Gurias, aquele simulador, então, meu Deus, me deixou com mais medo ainda, né? De não vou conseguir, não vou conseguir. Aí, gurias, aí quando eu fui marcar as aulas práticas, a moça da recepcionista, né, pegou e disse pra mim se eu queria escolher algum professor e tal. Eu disse pra ela, olha, eu quero o professor mais calmo que vocês tiverem aí. E ela e os outros, né, começaram a rir de mim.
E eu não dei bola. Ela disse, mas por quê? Eu digo, porque eu sou o tipo de pessoa que, se eu não gostar do professor, eu não vou conseguir, porque eu não consigo vir aqui reclamar do professor para vocês. Isso é de mim, eu não consigo. E ela assim, sim, mas vocês têm que reclamar, porque senão a gente não sabe como é que vai, que não sei o quê. Eu digo assim, mas eu não consigo. Então eu quero um professor mais calmo que vocês que vocês tiverem. Aí ela disse, tem o fulano. Eu digo, só que vai demorar porque ele tá com a agenda lotada. Eu digo, não tem problema, eu espero. E foi assim que eu comecei, gurias. No dia que eu fui fazer minha primeira aula prática, eu nunca vou esquecer. Guria, saiu um meninão assim, eu não sei que idade ele tinha, né? Mas ele tinha uma cara assim de uns 22 anos, assim. E eu digo, ai meu Deus, me ajuda, porque como é que esse gurizinho vai ter paciência comigo? Pensei comigo, não falei, né, gurias, mas pensei comigo. Aí eu fui, aí tá, aí a gente saiu, fiz num gol, aí a gente saiu pro percurso, e ele perguntou pra mim, Adriano, o que que tu mais tem medo? Eu digo, de atropelar alguém. Aí ele disse assim, não te preocupa, porque eu tenho freio do meu lado, ele disse pra mim, né? Eu digo, tá, então tá bom. Ele disse, o que que tu mais tem medo? Eu digo, do aclive, né, que é a subida, porque eu moro no interior, e aqui no interior o que não falta são subidas, né? E bem diferente de um asfalto, né? As subidas aqui são subidas com pedregulho, com pedras, né? Então era uma coisa assim que eu realmente tinha medo mesmo. Ele disse, não te preocupa, a gente vai superar esses teus medos, tá? Menina, sabe assim que o professor, ele realmente assim foi muito, muito paciencioso comigo. Ele me motivou muito, sabe? E nesse ponto, assim, eu me preparava muito para rodar. E eu achei que eu ia rodar, sei lá, umas 8, 10 vezes. Não sei. Não sei por que que eu tinha esse pensamento, tá? E aí, gurias, eu fui fui praticando, fui praticando. Fazia muita função do aclive, né? Porque era uma coisa que eu tinha medo. Gurias, eu nunca errei uma baliza. E aí eu disse pro meu professor assim, eu digo, me ensina a errar uma baliza. E ele começou a rir. E eu disse, por que que tu tá rindo? E ele assim, tu é a primeira pessoa que pede pra errar uma baliza, Adriana. Eu digo, tá, mas e se no dia da prova me bater o nervosismo e eu errar a baliza, eu não sei o que que eu vou fazer? Eu disse pra ele, porque tem que dar pisca pra cá, tem que dar pisca pra lá. Como é que eu vou saber quanto eu tenho, quanto eu tenho que, como é que eu tenho que fazer? E ele disse, não, eu não vou te ensinar, tu não vais errar e não vou te ensinar. Ele disse pra mim, eu digo, tá, ok. Aí teve uma situação, gurias, que eu precisava fazer um retorno e eu não conseguia entender o negócio e eu fiquei nervosa e deixei apagar o carro. E não conseguia, ligava o carro e deixava apagar novamente. Então, acredita que o professor pegou e desenhou pra mim. A gente foi pro aclive e ele disse pra mim, Adriana, desliga o carro. Aí ele pegou o papel dele lá e desenhou, olha, é assim, é assim, é assim que tu tens que fazer. Sabe, assim, então, assim, eu sou muito grata a Deus por hoje em dia ter a minha carteira, né, saber dirigir, e, e porque ele né, colocou no meu caminho um professor, assim, que teve muita paciência comigo e realmente me ensinou. Quando foi chegando o dia da prova, gurias, eu fiquei num nervosismo, comecei a errar as coisas, menos a baliza, né? Comecei a errar as coisas e ele assim, Adriana, por que que tu tá tão nervosa? Eu digo, olha, eu acho que eu vou desmarcar essa prova e eu vou fazer mais umas aulas. E aí ele olhou pra mim e disse assim, Adriana, tu estás pronta, mas se tu queres gastar mais dinheiro, vai em frente, diz ele. Vai lá, gasta, diz ele. Mas tu tá pronta. Aí, tá, e eu indo pra casa, né, eu fazia aula bem cedo, eu pegava o ônibus das 6:30 da manhã pra ser uma das primeiras a fazer a aula. Então, às 10 horas eu já estava voltando, porque 10 horas era o primeiro ônibus que vinha pra fora. Aí eu vindo pra fora, eu pensei, digo, me preparei tanto pra rodar, por que que eu tô bobeando com isso? Vou encarar de uma vez e vamos começar com a primeira rodada, né? Meninas, foi assim, né? E aí, no dia da prova, eu tinha pedido pro professor pra eu ser uma das primeiras, né?
porque a gente começa a ver os outros e rodando e passando e coisa, e o tempo passando, a gente fica mais nervoso. Ele disse, tá, do meu carro tu vai ser a primeira, então. Aí, meninas, eu fui, fiz o percurso. Aí, a que tava me avaliando, né, a avaliadora, ela teve uma situação numa caminhonete mal estacionada e era numa avenida de mão dupla. E ela quase que freou. Quase eu rodei, gurias. Aí ela disse pra mim assim, quando a gente desceu, né? Ela disse pra mim assim, Adriana, tu tirou. Eu quase pisei no freio, tu tirou uma finosa do espelho, que não sei o que, tu tinha que ter invadido a pista contrária, aquela função toda. E eu, tá, passou, perdi 3 pontos. Foram os únicos 3 pontos que eu perdi. Ah, mas, gurias, assim, ó, sabe aquele nervosismo? Quem já fez a aula de. A aula não, a prova de direção sabe que a maioria, acho que 90% ou 80% das pessoas ficam muito nervosas para fazer a aula. Gurias, aquele nervosismo me bateu no final da aula, vocês acreditam nisso? Até hoje, com todas as pessoas que eu conversei, todo mundo ficou nervoso no início. Eu não, eu fiz a baliza, fiz o percurso numa boa. E quando eu vi que ia acabar, que eu ia, né, que aí eu ia para, sei lá, eu ter o resultado da avaliação, não sei o que passou na minha mente. Gurias, a minha perna começou a tremer, tremer, tremer. E eu peguei, estacionei o carro de qualquer jeito, puxei o freio de mão e parei o carro. Pensei, digo, se eu for mais um pouco, eu vou pegar e vou subir nessa calçada aí com essa perna tremendo, senão não vai dar bom. Aí eu peguei e desliguei o carro. No momento que a gente puxa o freio de mão, a gente encerra, né, a prova. Aí a gente desceu, e aí ela começou, tu perdeste os 3 pontos, porque não sei o quê. Só que assim, a sorte, gurias, que quando eu estacionei de qualquer jeito no final, nenhuma das partes ficaram, nem a frente, nem a parte de trás do carro ficou a mais de 50 centímetros do meio fio. Então, eu não perdi ponto ali. Então, eu perdi somente os 3 pontos da caminhonete mal estacionada lá, que ela interpretou que eu teria que ter avançado para a pista contrária, né? E só que assim, ó, na minha cabeça, ela estava começando a falar da pontuação, que não sei o quê, né? Eu jamais imaginei que eu ia passar direto. E ela disse, mas parabéns, tu passaste. Guria, eu fiquei assim, num estado de. Eu não sei, eu não sei nem explicar assim como me senti. Mas, meninas, assim, ó, eu passei acho que uns 2 meses, no mínimo, tá? Sem mentira, no mínimo 2 meses dirigindo, sem acreditar que eu tinha passado. Ai, juro, sabe? Eu passei direto em tudo, assim, e foi uma das coisas, assim, que eu sempre queria muito aprender, né? E sou muito grata a Deus por hoje eu saber dirigir. Mas vamos encerrar esse assunto, né? Hoje eu sou habilitada assim. E vamos aqui que eu acabei conversando, gurias, e terminei minha carreira aqui. Então, aqui eu finalizei com o meu último ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui no espaço, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Como eu comecei com o ponto alto, então o meu fio tá aqui em cima, tá? Vou entrar aqui e vou arrematar. Puxar o fio pra frente, ponto baixíssimo. Cortar o fio. Puxo ele pra frente, gurias. Introduzo a agulha de trás pra frente e puxo o fio pra trás. Tá? Sempre dou uma ajeitadinha aqui, porque às vezes pode ficar frouxo, tá? Às vezes. E vou fazer o nosso nozinho e eu já arremato aqui, tá? Então, como vocês viram, a partir das trocas de cores, eu deixei sempre tudo arrematadinho. Aqui, gurias, dei esses 2 nó, porque aqui eu vou entrar agora com os picô. Então, eu já vou arrematar ele aqui também, tá? Então, agora vamos entrar novamente com o bailarina. Também, meninas, já inicio direto aqui, só que aí pro picô eu dou somente uma laçada. Entro aqui direto, ó, tá? No primeiro espacinho, não aqui, tá, gurias? Aqui, ó, tá? Aqui onde a gente tem essa correntinha aqui, é aqui mesmo, é entre os pontos altos.
Vou puxar meu fio e vou fechar com ponto baixo. Ó, fiquei com o meu fio aqui. E vou fazer 2 correntinhas, tá? O meu picô, gurias, é de 2 correntinhas. Pra economizar mesmo, tá? E fica bonito também. Vou introduzir a agulha aqui no pé do ponto e vou fazer um ponto baixo. Seguro aqui os 2 fios aqui, gurias, e já arremato ele aqui também. Nosso primeiro picô. 1, 2, 2 correntinhas, introduzo a agulha aqui, aqui e aqui, tá? Puxo o fio, ó, e faço um ponto baixo, prendendo ele. Vou entrar aqui no próximo e fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, entro no pé do ponto aqui e faço um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, aqui nós já temos 3 picô. O picô central, tá? Eu faço com 4 correntinhas. Se você quiser fazer, guria, somente o picô, fica à vontade, tá? Não é necessário. 1, 2, 3, 4. Eu gosto, tá? Do resultado que dá com ele, com esse picô central maior. Vocês veem, gurias, eu não sei se vocês conseguem perceber que minhas correntinhas, elas não são umas correntinhas bem firmes, tá? Se você tem aquela correntinha bem firme, aquele ponto bem firme, tô com a garganta seca aqui, gurias, de tanto falar. Pode fazer com 5, tá? Faz essas aqui que eu faço com 2, faço com 3, e essa aqui faço com 5. Eu sempre, no picô central, eu boto 2 pontos a mais. Ó. E vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2 correntinhas. Picôzinho feito. Então, a gente vai ter 3 picôs com 2 correntinhas de um lado. O picô central com 4 correntinhas. E mais 3 picôs com 2, tá? Aqui terminei, gurias, tá? Ó, 1, 2, 3, picô central, 1, 2, 3, picô lateral, tá? Vou fazer uma correntinha e vou em cima desse ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, entre aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo, tá? Lembrando que se nessa parte aqui você não precisou fazer uma correntinha, nessa parte verde aqui, tá, gurias? Ó, você não, no seu ponto não precisou fazer correntinha, aí aqui também não vai precisar, tá? Meninas, eu vou fazer um pausa que eu preciso tomar uma água. Voltando então aqui, gurias, tá? Tomei uma aguinha. Mentira, tomei um chimarrão. Ó, 2 correntinhas. Tá? E um ponto baixo. Acho que ficou bem bonita essa combinação, gurias. Desse verde, né, com o cru e esse verde alecrim. Picô central com 4. E novamente os picôs com 2 correntinhas, tá? E lembrando que entre cada motivo desse, a gente vai separar com uma correntinha. Uma correntinha em cima do ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha e começa tudo de novo, tá? Volto com vocês para finalizar essa carreira. Voltando então aqui, gurias, para nossa última parte, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha, meninas, para fechar essa carreira. Meninas, como eu comecei, tá? Aqui com o ponto baixo, ó, eu vou introduzir dentro dele e vou puxar o fio, ó. E vou cortar
fio, puxo todo ele pra frente, tá? E introduzo a agulha por trás pra puxar ele pra trás novamente. Ajusto aqui pra ele ficar certinho. Prontinho. Venho aqui, tá? E dou o nosso famoso nozinho. 1, 2, fica bem firme, tá? Opa! Vou introduzir minha agulha aqui, gurias, pra fazer o acabamento aqui, ó, tá? E vou puxar esses 2 fiozinhos pra cá. Ajeito aqui, ó, tá? Aqui eu já faço o arremate dele. Esse aqui, que ficou aqui, gurias, que eu arrematei, eu vou puxar ele aqui pra baixo, tá? Pra poder passar o fio de polipropileno pra arrematar. Aqui, eu dou uma puxadinha, tá? Pra ele ficar certinho. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui e aqui, tá? Estão todos arrematados aqui do jeitinho que eu ensinei pra vocês. E agora aqui no centro, tá, meninas? Eu dou mais uma puxada. Como eu disse pra vocês, eu gosto dele bem fechadinho. Vou dividir o fio. Vou puxar uma perninha dessas por dentro de um ponto. Geralmente eu faço isso com uma agulha mais fina, tá? E vou dar um nó. Lembrando, gurias, aqui vocês já dividiram o fio, então não precisa, tá, apertar demais, porque corre o risco de vocês puxar e ele arrebentar, tá? Ó. E vou botar a agulha aqui entre alguns pontos e vou puxar ele aqui. Prontinho, meninas, tá? Agora, vou largar a agulha de lado. Vou levantar vocês aqui, tá? E vou arrematar aqui com fio de polipropileno, cortar os fios e realmente finalizar essa peça aqui com vocês, tá? Eu vou pausar aqui pra ajeitar a câmera. Prontinho, gurias. Vou acender aqui a vela. Opa. Tá no restinho aqui, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha vela, gurias, ó. Ela deu uma entortada aqui, acho que derreteu no verão. Mas vai ser ela mesma. Vou pegar e vou aproveitar que derreteu ali um pouquinho e já boto, ó. Tá? Vamos acender ela então aqui. Aqui é o fio de polipropileno, né, gurias? Rende muito, muito, muito. De verdade. Vou botar a vela um pouquinho mais pra cá. Que vocês possam ver, tá? Venho aqui, meninas. Deixa eu ver se vocês enxergam a vela aqui pra poder explicar pra quem não conhece. Ó, eu venho com fio de polipropileno. Tem gente que pega o fio duplo, tá? Eu não gosto. Esse é o fio lisa grosso, né? Eu venho aqui, ó, né, na chama azul que chama, tá? E coloco. Dou uma apertadinha, tá? Eu sempre dou uma puxadinha no fio, meninas, olha, pra trás aqui, ó, pra conseguir realmente entrar, tá? Dentro aqui com a cola, no caso, né? Por que chama azul, meninas? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? No final, porque senão vai manchar aqui minha peça. Sempre no pezinho da chama, pra não pretear, tá? Se a chama de cima, essa chama laranja, gurias, ela preteia o fio de polipropileno. Ele derrete preto. Aí ele acaba dando, se a gente põe na cor clara, ele fica feio, sabe? Onde eu tenho 2 fios, tá, gurias? Eu puxo assim pra ele abrir bem. Eu espero que vocês estejam vendo, gurias, eu não consigo enxergar vocês direito aqui, tá? E eu deixo derreter mais, pra ter mais
né, cola. E cuidado com os dedos, meninas. Vocês viram que eu quase queimei o meu aqui, né? Porque acaba que eu pego curto aqui, ó. Se eu pegar curto aqui, ele vai derreter e vai chegar mais perto aqui do dedo se eu me atrapalhar no assoprar aqui para apagar o fogo, tá? Então, vamos novamente, 2 fios. Vamos derreter uma quantidade maior. Aqui não precisa muito, esse daqui já tá bem arrematado. Todos eles, né, gurias, vocês viram que eles estão bem arrematadinhos, não tem perigo de soltar. Ó. Aqui, gurias, eu tenho 4. Então, eu vou vir com mais quantidade maior aqui também, tá? Põe mais perto e deixa ele queimando. Mesmo assim, a gente se queima. Eu dou uma conferida se estão todos eles bem coladinhos. Ó, estão bem coladinhos, tá? Então, mesmo com a velinha torta, deu pra arrematar aqui, tá? Agora, a gente vai cortar 6 excessos de fio e o nosso trabalho está finalizado com sucesso. Meninas, demorei bastante para gravar a videoaula, tá? Eu espero que tenha ficado bem explicado, que vocês tenham entendido direitinho. Que eu não tenha gaguejado, falado muita bobagem. Realmente fazer uma videoaula, gurias, é uma coisa que demora. Porque a gente tem que ir com calma, né? E eu creio, né, que agora na parte de editar é que vai demorar, né, meninas? Então, aqui a gente vem, ajeita aqui põe a mão assim, ó, e puxa aqui no picozinho maior. Ficou perfeito. Amei a combinação. Achei que ficou super delicado nesse verde alecrim, gurias. Tá parecendo um pouquinho mais escuro pra vocês, tá? Mas eu vou pegar vocês na mão aqui agora, que eu acho que vocês vão ver melhor. Deixa eu tirar vocês daqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem. Pronto. Olha que perfeição que ficou, gurias, tá? É um pouquinho mais claro que aparece pra vocês, ó. Não tá pegando bem a cor. Mas tá muito bonito. O que vocês acharam, gurias, tá? Tanto da videoaula, meninas, quanto da peça. Videoaula que eu digo assim, como eu expliquei pra vocês, tá? Vocês podem deixar aí sugestões. Se eu tenho que ir mais devagar, falar menos. É a pessoa que fala pra caramba, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido direitinho como eu faço, né? Espero que vocês tenham entendido também ali no processo, gurias, que eu fiz aqui o avesso, meninas, ó, perfeito, tá? Que eu faço ali de começar com ponto alto. Eu espero que quem queira fazer consiga entender do jeitinho que eu fiz. E também, gurias, que vocês possam... Ai, me fugiu aqui que eu ia dizer. Eu pensei em pesar quando ficou esse trilho. E aí me fugiu, meninas, o que eu ia falar. Vamos ver, então. Sobrou bastante, né, do nosso bailarina. Do verde também. O alecrim também. E o cru também, meninas, tá? É uma peça bem econômica. Como vocês sabem, eu vendo ele aqui a
R$ 65 à vista ou no Pix. E se for no cartão é 70, tá? Mais uma cor que eu tava louca pra fazer. E consegui fazer a videoaula, gurias, que eu tô bem satisfeita. Muito feliz, tá? Lembrando que essa videoaula, essa peça, eu me inspirei lá no canal da Lauren, tá? No modelo Ellen, tá, meninas? Vamos ver quanto pesou o nosso... Ó, 325 gramas. Então, ele é muito, muito econômico. Eu acho ele muito fácil de fazer, né? É jogar e ficar. Então, esse modelo é fantástico, perfeito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês também fariam essa combinação. Eu achei que ficou muito bonito, tá? Gratidão por cada um de vocês que ficou até aqui comigo e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que vocês possam, né, seguir fazendo o trabalhinho de vocês, se inspirando uns nos outros, né? Eu acho que a gente se inspira muito todos os dias, né? Então isso é muito bom, tá? Grande beijo, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fui!